meu servo procederá com prudência, será exaltado e elevado, e será muito sublime. Como pasmaram muitos à vista dele, pois o seu aspecto estava muito desfigurado, mais do que o de outro qualquer, e a sua aparência mais do que a dos outros filhos dos homens. Assim causará admiração às nações, e os reis fecharão a sua boca por causa dele, porque aquilo que não lhes foi anunciado verão, e aquilo que não ouviram entenderão. Quem creu em nossa pregação, e a quem foi revelado o braço do Senhor? Porque foi subindo como renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca. Não tinha aparência nem formosura. Olhamo-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens. Homem de dores e que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado, e dele não fizemos caso. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas. Cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosquiadores, ele não abriu a boca. O juiz opressor foi arrebatado, e da sua linhagem quem dela cogitou? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, por causa da transgressão do meu povo foi ele ferido. Designaram-lhe a sepultura com os perversos, mas como rico esteve na sua morte, posto que nunca fez injustiça, nem dolo algum se achou em sua boca. Todavia, ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com o seu conhecimento, justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Por isso, eu lhe darei muitos como a sua parte, e com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte. Foi contado com os transgressores, contudo, levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Quero reler, amados irmãos, o versículo de número 5. Dentre todas as coisas maravilhosas que esse texto nos revela a respeito da obra de Jesus em nosso favor, a grande razão, ou uma das grandes razões pelas quais podemos estar aqui para cultuá-lo neste momento, porque fomos reconciliados com Deus. De acordo com o versículo 5, está escrito assim: mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Graças ao sacrifício do Senhor Jesus Cristo feito ali na cruz. E vamos celebrar durante todo o nosso culto, e mais especialmente, vamos recordar no momento em que estivermos celebrando a Santa Ceia, a Ceia do Senhor. Graças a esse sacrifício,
é que nós temos paz em nossos corações. Graças a esse sacrifício temos paz com Deus e paz uns com os outros, uma vez feitos famílias de Deus também. Portanto, vamos, graças àquilo que Jesus fez por nós na cruz, poder cultuá-lo neste momento. Eu convido aos irmãos a que se levantem ao som dos instrumentos para nós cantarmos louvores ao Senhor por aquilo que Ele tem feito por nós. Ele
Vamos orar, meus irmãos. Ó Senhor, nós nos alegramos em Ti. Nos alegramos porque todos os dias da nossa vida, antes mesmo que nós nascêssemos, o Senhor escreveu no Teu livro. Nós sabemos que tudo no universo inteiro, Senhor, acontece de acordo com o Teu santo propósito. Que o Senhor tem o controle sobre todas as coisas. E o Senhor faz com que todas as coisas, de uma forma ou de outra, cooperem para o bem daqueles que Te amam, daqueles que foram chamados segundo o Teu santo propósito. Senhor, nós nos alegramos pelo pão de cada dia, nós nos alegramos pelo vestuário, nos alegramos em Ti pela nossa moradia, nos alegramos em Ti pelo trabalho que o Senhor nos concede, porque através dele podemos nos sentir realizados, ó Deus, servindo ao Senhor, ter o sustento para as nossas casas. Nós nos alegramos em Ti, Senhor, por causa das nossas famílias, e nos alegramos em Ti sobre todas as coisas, por causa da eterna salvação em Cristo Jesus. Todas as coisas nos revelam, Pai, como Tu és maravilhoso. Todas as coisas nos revelam a Tua sabedoria, a Tua santidade, o Teu poder, a Tua justiça, o Teu amor. Todas as coisas nos mostram como o Senhor é digno da nossa adoração. E não somente isso, Senhor Deus, digno de que a cada momento o Senhor esteja ocupando o centro dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos. Tu és o Rei do Universo, Tu és o nosso Rei. Recebe, Senhor, portanto, a adoração dos Teus filhos que se achegam a Ti nesta hora, tendo a consciência e o coração pacificados através do sangue precioso de Jesus. Recebe, Senhor, os nossos cânticos, as nossas orações, a nossa vida, Senhor Deus, no Teu altar. E, Pai, misericordiosamente, graciosamente, derrama mais e mais da Tua graça abundante sobre nós. Ao meditarmos da Tua santa palavra, que a Tua graça ministre aos nossos corações. Ao participarmos da santa ceia, a ceia do Senhor, a Tua graça, Senhor Deus, esteja nos fortalecendo. Ao mantermos este momento de comunhão uns com os outros aqui na Tua presença, a Tua graça também nos assista, Senhor, porque, Senhor, dependemos totalmente de Ti para todas as coisas, e não somente dependemos, mas também confiamos que o Senhor é o nosso provedor. O Senhor é o Deus que bondosa e fielmente atende às nossas orações. O Senhor é o Deus que bondosa e misericordiosamente se revela a nós a cada instante. Nós Te adoramos, Pai, nós Te bendizemos e pedimos ao Senhor que também estejas preparando nossos corações para participarmos da Tua mesa após a meditação na Tua santa palavra. Oramos gratos a Ti, em nome de Jesus, nosso Salvador. Amém. Amados irmãos, mais uma vez vamos ler a palavra de Deus. Dessa vez no profeta Isaías, capítulo de número 50. Iremos ler do versículo 4 ao versículo de número 10. Isaías, capítulo 50, do versículo 4 ao versículo de número 10. O Senhor Deus me deu língua de eruditos, para que eu saiba dizer boa palavra ao cansado. Ele me desperta todas as manhãs. Desperta-me o ouvido para que eu ouça como os eruditos. O Senhor Deus me abriu os ouvidos e eu não fui rebelde. Não me retraí.
Oferecia as costas aos que lhe feriam e as faces aos que lhe arrancavam os cabelos. Não escondia o rosto aos que lhe afrontavam e lhe cuspiam, porque o Senhor Deus lhe ajudou, pelo que não me sentia envergonhado. Por isso, fiz o meu rosto como um seixo, e sei que não serei envergonhado. Perto está o que me justifica. Quem contenderá comigo? Apresentemo-nos juntamente. Quem é o meu adversário? Chegue para mim. Eis que o Senhor Deus me ajuda. Quem há que me condene? Eis que todos eles, como um vestido, serão consumidos. A traça os comerá. Quem há entre vós que tema ao Senhor e que ouça a voz do seu servo? Aquele que andou em trevas, sem nenhuma luz, confie em o nome do Senhor e se firme sobre o seu Deus. Até aqui, meus irmãos. No livro do profeta Isaías, existe uma série de 4 poemas que são conhecidos como os Cânticos do Servo do Senhor. O primeiro deles está no capítulo 42, os versículos 1 ao 9, onde o servo do Senhor é apresentado ali como o mediador da aliança de Deus, o Pai, com o seu povo escolhido. O segundo poema, aqui no livro do profeta Isaías, que fala a respeito do servo do Senhor, o que é chamado Cântico do Servo do Senhor, está no capítulo 49, versículos 1 a 9, onde o servo do Senhor é descrito como sendo a luz de todas as nações. O quarto ou último cântico do servo do Senhor aqui no profeta Isaías está no capítulo 52, do versículo 13 em diante, e cobre todo o capítulo 53, que é talvez o cântico mais conhecido de todos nós, que descreve o servo do Senhor como sendo aquele que, através do seu próprio sacrifício, nos reconciliou com Deus. O castigo que nos traz a paz com Deus estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. E o terceiro dos cânticos do servo do Senhor é este que nós acabamos de ler, aqui no capítulo 50, dos versículos 4 até o versículo de número 10. Agora, nós não podemos identificar, meus irmãos, quantas são as referências do Novo Testamento, quantas são as referências que o Novo Testamento faz a estes 4 textos que eu acabo de mencionar para vocês, porque elas são muitas. E os apóstolos do Senhor Jesus, aqueles homens que conheceram Jesus face a face, viram em Jesus o cumprimento das profecias ou das palavras de cada um destes cânticos que eu acabo de mencionar para vocês. Cada um desses cânticos aqui é uma descrição profética a respeito do nosso Senhor Jesus Cristo, o nosso Salvador. E hoje, então, eu gostaria de meditar com vocês sobre aquilo que este texto está falando a respeito de Jesus, então. Conforme vocês podem observar, os que estudam esses textos dizem que eles são os cânticos do servo do Senhor, porque em cada um deles, em dados momentos, é o próprio Espírito do Senhor Jesus que está falando na primeira pessoa, e dizendo: assim me fez o Senhor, ou então assim eu faço para o Senhor e faço para o povo do Senhor. Descrevem o seu caráter, o caráter de Jesus, descrevem a sua pessoa, descrevem as suas obras. E neste texto que temos especialmente diante de nós, esse texto descreve a visão que o Senhor Jesus tinha de si mesmo diante de Deus e diante dos homens. A razão dele vir a este mundo e exercer a sua obra de trazer a palavra de Deus para nós. Ele se apresenta aqui nesse texto especialmente como alguém que tem uma palavra, uma boa palavra que recebeu de Deus para dizer ao mundo, uma palavra boa para dizer
àqueles que precisam de forças novas. Mas, acima de tudo, nesse texto Jesus nos fala sobre o comprometimento, ou o compromisso que ele tinha com esta palavra que ele recebeu de Deus. Então nós vamos meditar, meus irmãos, a respeito do que o Senhor Jesus nos diz aqui, sobre o compromisso que ele tinha com o ministério da palavra de Deus. A primeira coisa que eu gostaria de dizer é que Jesus entendia que em seu ministério, em tudo que ele falava, ele estava sendo ajudado pelo seu Pai Celestial. Gostaria de repetir os versículos 6 a 9, para que eles se fixem ainda mais em nossas mentes, onde o Espírito de Jesus diz assim: ofereci as costas aos que me feriam as faces, aos que me arrancavam os cabelos. Não escondi o rosto aos que me afrontavam e me cuspiam, porque o Senhor Deus me ajudou, pelo que não me senti envergonhado. Por isso fiz o meu rosto como um seixo, e sei que não serei envergonhado. Perto está o que me justifica. Quem contenderá comigo? Apresentemo-nos juntamente. Quem é o meu adversário? Chegue-se a mim. Eis que o Senhor Deus me ajuda. Quem há que me condene? Eis que todos eles, como um destino, serão consumidos. A traça os comerá. Esses versículos, meus irmãos, eles descrevem a atitude hostil que muitas pessoas tiveram para com o Senhor Jesus Cristo. Embora a sua mensagem fosse uma mensagem de salvação, de boa notícia, embora a sua mensagem fosse uma mensagem de restauração, de perdão, fosse evangelho do reino de Deus, muitas pessoas se opuseram ao que ele tinha que falar. E ele então precisou suportar pacientemente. Ele precisou suportar a raiva dos outros, precisou suportar o desprezo, a inveja, a difamação. Quando nos evangelhos ele nos diz que nós não devemos revidar com afronta e quando somos afrontados, quando o Senhor Jesus diz que nós não devemos responder com ofensa às pessoas que nos ofendem, que não devemos nos vingar daqueles que nos prejudicam, o Senhor Jesus está nada mais nos ensinando que nós devemos nos comportar como ele primeiramente se comportou, porque esta era a maneira do Senhor Jesus se comportar, a atitude que ele teve quando agredido. Não foram poucas as vezes que Jesus foi agredido. Ele foi chamado de embusteiro, ele foi chamado de endemoniado, ele foi chamado de pecador rebelde, de falso profeta. Jesus foi zombado, Jesus foi escarnecido, Jesus foi cuspido, Jesus foi agredido moralmente, psicologicamente e fisicamente. Jesus foi julgado como um homem de más intenções, que não se comportava como um verdadeiro servo de Deus. Jesus, que nunca cometeu pecado, Jesus, em cujos lábios nunca qualquer pessoa encontrou mentira alguma, dolo algum, nunca encontrou ofensa alguma. Jesus, que quando insultado não respondia com insulto, quando maltratado não fazia ameaças, ele simplesmente entregava-se àquele que julga retamente. E como é que Jesus foi capaz de reagir dessa maneira? Jesus, quando ofendido, não ofendia de volta. Como é que Jesus, quando agredido, não respondia com agressão? Como é que Jesus, quando atacado, não revidava com ataques também, mas viveu sem revidar, viveu sem ofender qualquer pessoa, sem se vingar? Como é que ele conseguiu suportar tudo sem explodir de raiva e ao mesmo tempo sem implodir de autocomiseração? Como é que ele foi capaz de deixar tudo nas mãos de Deus? Ele responde aqui no nosso texto: o Senhor Deus me ajudou, pelo que não me senti envergonhado. O Senhor Deus está perto de mim, e é o Senhor Deus que me diz que eu sou justo. Então, diante de todas as coisas, de todas as ameaças, de todas as ofensas que Jesus a cada dia experimentava,
ele teve forças para resistir. Lá em João, capítulo 16, versículo 32, já perto da sua morte e antevendo as coisas que aconteceriam no dia seguinte, Jesus disse assim para os seus discípulos: eis que vem a hora e já é chegada em que sereis dispersos, cada um para a sua casa, e me deixareis só. Contudo, não estou só, porque o Pai está comigo. Veja a consciência que Jesus teve o tempo todo, mesmo nas horas mais difíceis, mesmo nas horas mais complicadas, mais conflituosas, em que todos estavam contra ele. Jesus tinha plena consciência de que em seu ministério ele estava sendo ajudado pelo seu Pai Celestial. A segunda coisa que eu gostaria de destacar, meus irmãos, é que Jesus entendia que a sua palavra, isto é, a sua mensagem, não era uma mensagem que vinha exclusivamente dele. Ao contrário, era uma mensagem de Deus, uma mensagem de um Deus que amava a ele, que amava também as pessoas com quem ele deveria falar. Um Deus que, através dele, tinha uma mensagem para transmitir aos homens. Nos versículos 4 e 5 do nosso texto básico, Jesus diz assim: o Senhor Deus me deu língua de eruditos, para que eu saiba dizer boa palavra ao cansado. Ele me desperta todas as manhãs, desperta-me o ouvido, para que eu ouça como os eruditos. O Senhor Deus me abriu os ouvidos, e eu não fui rebelde, não me retraí. Veja, o desejo do Senhor Deus aqui, de Deus, o Pai, é no sentido de usar Jesus. E ele é visto nas atitudes que Deus, o Pai, tem para com ele, e também nas atitudes que Deus, o Filho, isto é, Jesus, tem para com o seu Pai Celestial. Diz aqui que o Senhor lhe deu capacidade de aprender. Essa palavra que é traduzida aqui na nossa Bíblia por eruditos, ela significa literalmente discípulo. O Senhor Deus me deu uma língua de um discípulo dele, de alguém que aprende com ele. E ele diz mais: o Senhor me chama a cada manhã. O Senhor a cada manhã abre os meus ouvidos, isto é, renova dentro de mim a disposição de ouvir a voz do Pai Celestial e de aprender com ele. É outra maneira de dizer: é o meu Pai Celestial que me ensina aquilo que eu devo falar. E nós vemos também o desejo de Jesus de ser um instrumento da palavra do Pai, na atitude que ele teve para com Deus. Ele diz assim: quando o Senhor me chamou, eu não me retraí, não fechei os meus ouvidos, não fui rebelde, mas escutei o que ele estava me ensinando. Jesus, ele diz aqui, era despertado pelo seu Pai a cada manhã. Ora, meus irmãos, nós lemos nos evangelhos constantemente, e muitas vezes o Senhor Jesus até se levantava de madrugada, ou até passava noites, em claro, em comunhão com Deus. Ele se levantava bem cedinho, ou bem tarde da noite, ia para lugares desertos para orar, para meditar na palavra do seu Pai Celestial, para estar com o seu Pai Celestial, e ali ele era ensinado por Deus. Ele aprendia com o seu Pai aquilo que ele deveria falar. Por isso, lá em João capítulo 15, versículo 15, Jesus, mais uma vez falando com os seus discípulos, ele diz assim: já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que o Senhor faz, mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho dado a conhecer. A cada dia, então, Jesus, na sua comunhão com Deus, ouvia o que o Pai tinha para dizer. E quando ele falava alguma coisa para os seus discípulos, ele estava falando aquilo que tinha ouvido do seu Pai Celestial. Terceira coisa que eu gostaria de destacar: Jesus entendia que as coisas que ele tinha para dizer, as coisas que ele ouvia do seu Pai Celestial, eram palavras de bênção. Eram palavras de bênção para os que precisavam ser abençoados. A expressão que ele usa é: o Senhor me desperta os ouvidos para que eu ouça e para que eu tenha uma boa palavra para dizer ao cansado. A mensagem de Jesus, meus irmãos,
não era uma palavra de condenação aos pecadores. Não era uma palavra de juízo para os fracos. Não veio para apagar de vez a alegria daqueles que estão sofrendo. Jesus não veio para esmagar os quebrantados. Veio para dizer palavras de perdão, de consolo, de renovação de vida, de revigoramento das forças. Veio para derramar, ainda usando as palavras do profeta Isaías, lá no capítulo de número 60, veio para derramar óleo de alegria sobre a cabeça daqueles que estão chorando. E há uma única razão pela qual a palavra de Jesus é uma palavra de cura, de perdão, de salvação. Porque cura, perdão, salvação, consolo é o que Deus deseja para os seus amados. Força, alegria para viver, evangelho é aquilo que Jesus veio trazer. Ele quer o seu povo a cada dia renovado no seu coração, renovado na comunhão com Deus, renovado na alegria de viver, renovado na comunhão fraterna, renovado nos laços de amizade, nos laços familiares, renovado para servir a Deus com alegria. E foi isso que Jesus veio para trazer. Jesus, não somente através da sua morte na cruz, mas através de todas as coisas que ele ensinou, ele tinha um grande propósito. Ele disse: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Portanto, um povo alegre no Senhor, um povo que se sente forte na força do Senhor, que é a sua vida, era a mensagem do Senhor Jesus. Eu gostaria, meus irmãos, de ler com vocês algumas palavras do profeta Isaías que descrevem para nós aquilo que Jesus deveria fazer. Eu creio que um dos capítulos mais bonitos da Bíblia é Isaías capítulo 40. Vocês sabem que Isaías capítulo 40 fala da grandeza do nosso Deus. Agora, vocês sabem também que Isaías capítulo 40, ele se cumpre quando o Senhor Jesus aparece na terra. Se não, vejam o que diz assim, no versículo de número 3 de Isaías 40. Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai no ermo vereda ao nosso Deus. Você deve se recordar a respeito de quem os evangelhos nos dizem que o profeta está falando aqui, quando ele se dirige ao profeta do Senhor dizendo: voz do que clama no deserto. Você se lembra? Quem é a voz do que clama no deserto? João Batista, o último dos profetas da antiga aliança, que veio para preparar o caminho do Senhor Jesus. Então ele diz aqui para essa voz do que clama no deserto: preparai o caminho do Senhor, endireitai no ermo, no deserto, vereda para o nosso Deus. E foi isso que João Batista fez, quando ele começou a pregar o Evangelho, dizendo que em breve viria alguém que iria tirar o pecado do mundo, e não somente do povo de Israel. João Batista, então, é o cumprimento deste versículo de número 3 aqui, tanto nas palavras dele, quanto nas palavras do próprio Senhor Jesus. Agora, quando João Batista estava trazendo essa mensagem, qual era a mensagem? O que deveria ser falado? O que deveria ser transmitido? Volte para o versículo 1 e o versículo 2 também. Consolai, consolai o meu povo, diz o vosso Deus. A mensagem que João Batista estava trazendo era uma mensagem de consolação. E era uma mensagem que falava de algo específico. Versículo 2: falai ao coração de Jerusalém, bradai-lhe que já é fim do tempo da sua herança, que a sua iniquidade está perdoada, e que já recebeu em dobro das mãos do Senhor por todos os seus pecados. Eu amo essa frase que descreve para nós o que é consolação. A palavra consolar, a palavra hebraica, ela significa literalmente falar ao coração. E o que Deus está querendo aqui, então, é que o profeta que está preparando o caminho do Senhor Jesus, o que Deus deseja é: fale ao coração do meu povo, diga para o meu povo escolhido, o meu povo amado, que os seus pecados estão mais do que perdoados. Esse é o sentido da palavra, da expressão, dizer-lhe que já
é tempo da sua milícia e a sua iniquidade está perdoada porque já recebeu em dobro. Não é que cada um de nós recebe em dobro por causa dos nossos pecados e com isso eles são cancelados. Não, é porque o Senhor Jesus, ao morrer na cruz, faria algo por nós tão perfeito, tão maravilhoso, tão infinitamente maior do que os nossos pecados, pois como diz o apóstolo Paulo, onde os pecados foram muitos, onde abundou o pecado, superabundou a graça. A graça de Deus foi ainda muito maior, e Deus quer que o seu povo saiba disso. Deus quer que o seu povo seja um povo que tenha consciência do perdão, tenha consciência de que Deus é por ele, e se Deus é por ele, ninguém será contra ele. Jesus veio para trazer pleno perdão dos nossos pecados. Por isso, também a mensagem de Jesus é uma mensagem que a gente chama de Evangelho, boa notícia. Somos um povo que está em paz com Deus. No versículo de número 11, falando entre outras coisas maravilhosas aqui a respeito do Senhor que viria, isto é, a respeito de Jesus, o profeta diz assim: como o pastor apacentará o seu rebanho, entre os seus braços recolherá os cordeirinhos e os levará no seu seio, as que amamentam ele guiará mansamente. Irmãos, não existe maneira melhor de Deus descrever para nós quem ele é, quem é Jesus e quem nós somos. Os irmãos entendem bem o significado da palavra pastor. Os profetas muitas vezes usavam essa palavra para descrever a maneira como Jesus nos trata, a maneira como o Senhor Deus nos trata. O que é uma ovelhinha? Martinho Lutero, nos seus dias, entre os seus escritos, ele explicou que uma ovelhinha é um animalzinho totalmente estúpido. Aliás, segundo os biógrafos, naquela época, quando alguém queria chamar alguém de burro, como em português, eles usavam a palavra ovelha, nos dias de Martinho Lutero. O que significa isso? Que uma ovelha é um serzinho, um animalzinho, por si só, totalmente desorientado, que não sabe o que fazer, e por isso está desprotegido, e por isso precisa de alguém para guiá-lo, para amamentá-lo, para alimentá-lo, para matar a sua sede, para protegê-lo contra os predadores. Em outras palavras, uma ovelha é um animalzinho totalmente dependente do seu pastor. Sem o pastor ele está indefeso, sem o pastor ele não é nada. Ora, Deus se apresenta como um pastor, mas veja que coisa maravilhosa, como um pastor conduzirá, isto é, apacentará o seu rebanho, conduzirá o seu rebanho em paz, recolherá entre os seus braços os cordeirinhos e os levará no seio, as que amamentam ele guiará mansamente. Esse é o caráter do Deus que se fez carne. É alguém que veio trazer perdão, é alguém que veio trazer proteção, é alguém que veio nos consolar nas nossas dificuldades, é alguém que veio para nos carregar no colo quando necessitamos, é alguém que nos livra dos predadores da nossa alma, que nos livra das tentações de Satanás, que nos livra do mundo, do pecado, de toda espécie de armadilhas que o inimigo das nossas almas quer colocar diante de nós. Agora você veja que aquele que faz tudo isso é também aquele aqui, de acordo com Isaías capítulo 40, que governa o universo inteiro, que conhece cada uma das estrelas pelo nome, que conhece tudo o que acontece na vastidão do universo que nós temos diante de nós, mas que ao mesmo tempo se preocupa com cada um de nós. É isso que Jesus veio fazer quando, por exemplo, ele disse assim, que até os fios de cabelo da nossa cabeça estão todos contados. Que o Deus que vê e sabe quando cada passarinho cai na terra, nos dá muito mais importância do que aos passarinhos, e que, portanto, ele tem cuidado de nós. Agora veja, por favor, a partir do versículo 36 aqui de Isaías 40, o que esse Deus diz a nosso respeito mais uma vez. Ele diz assim:
a partir do versículo 36 ao versículo 31. Levantai altos olhos e vede. Quem criou estas coisas? Aquele que faz sair o seu exército de estrelas, todas bem contadas, as quais ele chama pelo nome. Por ser ele grande em força e forte em poder, nenhuma só vem a faltar. Por que, pois, dizes, ó Jacó, e falas, ó Israel, o meu caminho está encoberto ao Senhor, e o meu direito passa despercebido ao meu Deus? Não sabes, não ouviste que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos confins da terra, nem se cansa nem se fadiga, não se pode esquadrinhar o seu entendimento, faz forte ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansam e se fadigam, e os moços de exaustos caem, mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fadigam. Eu acho muito interessante, meus irmãos, quando ele diz aqui no versículo de número 30, os jovens se cansam e se fadigam, e os moços de exaustos caem. Geralmente, a gente tem a ideia de que uma pessoa mais jovem é uma pessoa que não tem razões para ficar cansada. Geralmente, quando nós comparamos os mais jovens com aqueles que têm mais idade, a gente até brinca com os mais idosos, né? Quando algum mais idoso esquece alguma coisa, quando algum mais idoso já tem medo de andar num lugar mais alto, e a gente fala mais ou menos assim, tá velho, olha o que você deve fazer. E nós, nessa expressão, muitas vezes estamos pressupondo que os jovens não têm assim tantas preocupações na vida, que os jovens não têm os seus problemas internos. Mas vocês que são mais jovens, eu quero fazer uma pergunta para vocês. Tem hora que vocês ficam cansados, mentalmente, espiritualmente, fisicamente? Faz parte da vida. Todos nós temos muitos momentos de dificuldade nesse mundo. E muitas vezes, isso não é coisa só de gente mais idosa, não. Vontade de largar a mão de tudo. Vontade de desistir. Muitas e muitas vezes, também aqueles que são mais jovens, diante das dificuldades da vida, sentem assim desejo de pegar uma estrada e sair andando para nunca mais voltar. Tantas e tantas vezes, o coração de qualquer ser humano se sente desanimado. E muitas vezes, até o povo do Senhor tem o desejo ou tem a tentação de dizer mais ou menos assim: mas se Deus é todo poderoso, se Deus sabe de todas as coisas, por que Ele não resolve logo as coisas? Ou como diz aqui, usando a linguagem do profeta, por que tantas vezes o povo escolhido do Senhor diz assim: o meu direito está passando desapercebido ao meu Deus? Parece que Deus não está vendo os problemas pelos quais eu estou passando. Mas Deus nos faz um convite, e Ele diz assim: ergue os olhos para cima, olha para as estrelas do céu, conte as estrelas do céu. Quem criou essas estrelas? Quem criou o universo à sua volta? É aquele que conhece tudo o que acontece e que chama cada uma das estrelas pelo seu nome. Por ser Ele grande em força, forte em poder, tudo está sob o controle dele. Então não pense assim, querido filho de Deus, porque tudo é do conhecimento daquele que criou você. O eterno Deus, o Criador dos fins da terra, Ele não se cansa e não se fadiga. E Ele faz uma coisa por aquele que está cansado. Os que esperam o Senhor, diz o versículo 31, renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fadigam. Quando Jesus veio a esse mundo,
uma das coisas que nós mais vemos Ele fazendo nos Evangelhos é exatamente renovar as forças daqueles muitos que se encontravam sem vigor. É Jesus enxugando as lágrimas de uma viúva. É Jesus libertando pessoas oprimidas pelo diabo. É Jesus trazendo perdão para aqueles que os fariseus diziam para eles não haveria salvação. É Jesus trazendo palavra de consolo, trazendo palavra de renovação de coração. E no momento em que os discípulos dele estavam experimentando um dos maiores terrores de sua vida, porque Jesus disse que no dia seguinte ele iria embora e não estaria mais com eles, Jesus diz assim: não se turbe o vosso coração. E faz a eles um pedido: credes em Deus, crede também em mim. E promete que Ele estaria cuidando de tudo, preparando uma casa na eternidade, e antes que eles lá chegassem, viveriam aqui com um Consolador habitando em seus corações. Queridos, o que Jesus veio fazer neste mundo, de acordo com Isaías capítulo 50? Ele veio trazer uma boa palavra de salvação, uma boa palavra de cura, uma boa palavra de renovação de forças. A cada dia, então, diz o profeta, Jesus se levantava e ia para o seu momento de comunhão com Deus. E ele ouvia, através da meditação das Escrituras, a orientação do Pai Celestial sobre as decisões que ele deveria tomar, sobre as mensagens que ele deveria trazer, sobre as atitudes que ele teria com as pessoas. O Pai também revelava para ele que não somente muitos ouviriam as suas palavras e por elas seriam alcançados, mas que muitos o rejeitariam. Mas Jesus também aprendeu na sua comunhão com o Pai Celestial ter as suas forças renovadas. Ele dizia assim: quando me ofendem, eu não me sinto ofendido. Quando me chamam de endemoniado, eu não me sinto desencorajado, porque o Pai está sempre comigo, porque o Pai sempre me ajuda, porque o Pai sempre me fortalece. E então, eu tenho uma mensagem para dizer a quem está cansado. Eu posso dizer aos que estão quebrantados: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, porque eu vos aliviarei. Jesus não se retraía, Jesus não fugia, Jesus permanecia, porque o Pai estava sempre com ele, nunca o abandonava, mas sempre lhe ajudava. Eu gostaria de fazer algumas aplicações dessas verdades para a nossa vida. Primeiro, nós, pecadores, necessitados, nunca devemos nos esquecer do que é o Evangelho. O Evangelho de Jesus, a palavra de Deus, é para nós, os necessitados. A palavra de Deus, para nós, é consolai o meu povo. Dizei ao meu povo que estão cancelados os seus pecados. Fala ao coração do meu povo e diz para o meu povo, quando ele estiver cansado diante das aflições da vida, cansado muitas vezes de si mesmo por causa dos seus próprios pecados, cansado diante das muitas dificuldades, diga para o meu povo que nenhum deles está sozinho, porque eu estou com eles. Eu carrego as minhas ovelhas no colo, eu fortaleço as minhas ovelhas. Nunca estou contra as minhas ovelhas, mas sempre disposto a perdoar, sempre disposto a renovar as forças, a mente, a limpar a consciência ferida, a curar o coração machucado, a fortalecer os meus amados. Então, uma das coisas mais importantes no nosso dia a dia, meus irmãos, é ouvir o que Jesus tem para nos dizer nos Evangelhos. É voltar a nossa mente para a palavra de Deus e ouvir o que Jesus tem para dizer para nós.
e olhar não somente para os evangelhos, mas para a Bíblia inteira, como sendo a palavra de Deus, de um Deus que olha por nós, de um Deus que nos consola, de um Deus que nos traz paz, que nos fala de sua graça, graça para com os pecadores que dele dependem. Investir tempo na palavra de Deus, nos apropriando da graça de Deus que é revelada para nós através dela. Ler e meditar nesta palavra com oração, com humildade, com confiança, sem temor da Bíblia, sem medo da Bíblia, esperando ver nela o amor que o Senhor tem para transmitir para nós, porque toda a Bíblia é a mensagem do amor de Deus para nós. Segundo, eu quero destacar o versículo 10 aqui do profeta Isaías, capítulo 50, quando Deus diz assim: quem há entre vós e tema ao Senhor, e ouça a voz do seu servo, aquele que andou em trevas sem nenhuma luz, confie em o nome do Senhor e se firme sobre o seu Deus. É impressionante, meus irmãos, o realismo com o qual a palavra de Deus muitas vezes descreve os nossos corações. Então, ele se dirigindo aqui ao povo do Senhor, ele diz assim: aquele que andou em trevas sem nenhuma luz, porque muitas vezes é assim que a gente se sente diante das tribulações da vida. Quantas e quantas vezes o nosso coração não diz mais ou menos isso: eu não sei o que fazer, eu estou me sentindo desorientado, como eu gostaria de ter um trilho diante de mim, porque nas horas de dificuldade a nossa mente fica intranquila, o nosso coração fica embaçado, os nossos olhos não enxergam direito. Mas ele diz assim: ainda que você esteja se sentindo andando nas trevas, sem nenhuma luz, você pode confiar em Deus, porque Deus disse assim: não temas, porque eu te seguro pela tua mão direita, e eu te digo, eu te ajudo, não tenha medo, não se espante, eu te fortaleço. Talvez você não esteja enxergando o caminho, mas aquele que está segurando na tua mão é aquele para quem as trevas e a luz são a mesma coisa. Para ele não existe diferença nenhuma, porque ele conhece o caminho pelo qual está andando. E se você tão somente tiver ele segurando a tua mão, você pode ter certeza de que você não vai se desviar, que você não vai ser abandonado, que você não vai ser deixado de lado, mas que você está andando por um caminho seguro. Os filhos de Deus, então, podem confiar que Deus os está guiando, meus amados irmãos. Mesmo que você esteja em trevas, diz o Senhor. Mas tem uma terceira aplicação que eu gostaria de fazer. Nós, pecadores necessitados, mas alcançados pela palavra de Jesus, podemos também, por causa desta profecia que se cumpre nele, olhar para Jesus e admirar Jesus ainda mais. Queridos, o Deus que nós servimos, o nosso Salvador, ele é alguém de caráter excepcionalmente bom. Nunca, jamais, qualquer escolhido do Senhor precisa ter medo de se aproximar dele. Quando nós olhamos para Jesus, nós vemos alguém que foi capaz de suportar as maiores ofensas, as maiores afrontas, sem se acovardar, sofrer as maiores dores, sem se acovardar, por amor a nós. Jesus nunca se comportou de maneira iníqua, nunca revidou as ofensas deste mundo, nunca respondeu na mesma moeda, mas sofreu tudo pelo qual ele passou, tanto no corpo quanto na alma, por causa do imenso amor que ele tem para conosco. Ora, de um Deus assim você não precisa se afastar envergonhado. Ao contrário, mesmo que os seus pecados sejam muitos, mesmo que os teus pecados te envergonhem, a cada dia você pode se aproximar dele, confiando que ele é por você, que todas as tuas iniquidades estão perdoadas. E olhando para Jesus dessa maneira, você pode saber a quem você pode verdadeiramente admirar.
E sabe o que acontece quando você admira alguém? Mesmo que você não perceba, você começa a fazer igual. Você começa a imitá-lo. E o nome que a Bíblia dá para este tipo de comportamento, quando alguém começa a imitar a Jesus, se chama santificação. É você aprender com Jesus a cada manhã, ouvir aquilo que o Pai Celestial tem para dizer para você. E não fechar o coração, não fechar os ouvidos, não fechar a mente, mas ouvir. E uma vez ouvindo aquilo que o Pai Celestial tem para dizer, sabendo que o Pai Celestial é a tua força, é o teu ajudador, encontrar forças também para viver neste mundo no qual muitas vezes as dificuldades parecem ser maiores do que nós. Mas se temos aquele que nos ajuda, então podemos enfrentar tudo com coragem, com alegria e com fé. Alma cansada, alma pecadora, alma sofredora, não tenha medo. Venha ao Evangelho de Jesus. Ouça Jesus. Venha à Palavra de Deus. Ouça a Palavra de Deus. Ela é perfeita. Ela restaura nossas almas. Ela nos dá vida. Vida em abundância. Agora, meus amados irmãos, nós vamos nos aproximar da mesa do Senhor. E conforme nos dizem os Evangelhos, quando nós comemos deste pão e bebemos deste cálice, trazendo a nossa lembrança daquilo que foi realizado na cruz, isto nos alimenta, isso nos fortalece. Eu quero convidar vocês, ovelhas de Jesus, a participarem desta mesa, com a consciência de que aquele que apresentou para nós é aquele que veio para nos dar vida e vida em abundância. Convido os nossos irmãos presentes, os nossos irmãos presbíteros, que por favor tomem seus lugares comigo à mesa, para servirmos a ceia do Senhor ao seu povo que aqui se encontra. Presbítero irmão Genésio, presbítero irmão Ernesto, presbítero irmão João e presbítero irmão Marlon. Por favor, tomem seus lugares à mesa comigo. Conforme Isaías 42, o Senhor Jesus, primeiro cântico dos servos do profeta Isaías, ele é descrito como mediador da aliança entre Deus e o seu povo. Mas uma aliança, segundo o próprio profeta Isaías e também Jeremias, uma aliança que foi feita através do poder do sangue, o sangue do Senhor Jesus. Na noite em que Jesus foi traído, nos ensina o apóstolo Paulo, estando à mesa com seus discípulos, ele deu graças e abençoou o pão que sobre ela estava, o partiu e o deu aos seus discípulos, dizendo que aquele pão representava o seu corpo que era dado por eles, que eles deveriam comer, trazendo sempre à mente o que este pão significava. E então eles comeram. Depois que eles comeram, o Senhor Jesus deu graças, tomou do cálice que estava sobre a mesa e disse aos seus discípulos: este é o cálice da nova aliança no meu sangue, que é derramado por vocês. Bebam dele todos,
também trazendo à mente aquilo que eu fiz por vocês. Depois que eles beberam daquele cálice, eles cantaram um salmo e depois disso saíram para Jesus ser levado à cruz, cumprindo assim aquilo que o pão e o cálice representavam. Mais tarde, os discípulos de Jesus passaram a ensinar as novas gerações, dizendo: façam isso sempre, não se esqueçam daquilo que o Senhor fez na cruz. Por isso o apóstolo Paulo diz que todas as vezes que nós comemos este pão e bebemos este cálice, estamos proclamando a morte de Jesus, até que Jesus venha. Porque a Santa Ceia não fala só que Jesus morreu, mas também fala que ele voltará. E se ele voltará é porque ele ressuscitou. Queridos, privilégio para nós, de alimentarmos o nosso coração, a nossa fé, a nossa esperança na volta de Jesus, quando comemos este pão e bebemos este cálice. Portanto, vamos fazê-lo agora com alegria no nosso coração. Estamos dizendo que Jesus nos salvou. Estamos dizendo que Jesus voltará para nós. Mas a Escritura também nos ensina que antes de nós comermos este pão e bebermos este cálice, precisamos nos examinar, no sentido de examinar se somos crentes, se temos fé naquilo que Jesus fez na cruz. E uma vez que temos essa plena certeza, se somos crentes, então somos dignos de participar desta mesa. Porque se não participarmos com este discernimento, então estamos comendo e bebendo para a nossa condenação. Como aconteceu com Judas, que naquela noite comeu e bebeu, mas saindo dali foi traído o Senhor Jesus. Tal não deve acontecer conosco, nos ensina o apóstolo Paulo. Mas devemos comer e beber com real discernimento daquilo que estamos fazendo. À medida que nós fazemos isso, irmãos, o Espírito Santo, por sua graça, também nos fala dos nossos pecados. Mas ele não nos fala para que nós nos afastemos da mesa do Senhor. Ao contrário, ele fala para que nós, participando dela, tenhamos consciência de quão maravilhosa é a graça de Deus. Ao invés dos nossos pecados nos afastarem da Santa Ceia, a Santa Ceia é que nos afasta dos nossos pecados, porque ela nos revigora, porque ela nos fortalece, nos concede graça de Deus para continuarmos vivendo neste mundo na luz do Evangelho de Jesus. Vamos, portanto, meus irmãos, nesse instante, orar e depois participar da mesa do Senhor. E eu quero desde já convidar todos os membros professos da nossa igreja, ou se houver membros de outras igrejas igualmente evangélicas que estejam aqui no nosso meio e que estejam em comunhão com as suas igrejas também, a participarem da mesa do Senhor neste momento. Oremos, queridos. Amado Pai Celestial, nós nos regozijamos em Ti por toda a graça, por toda a nossa maravilhosa salvação que nos é revelada na Tua Palavra, que nos é trazida pelo Teu Espírito Santo, graças à obra do Senhor Jesus em nosso favor. Quando Jesus morreu ali na cruz, Ele não estava morrendo por seus próprios pecados, porque Teu Santo Filho sempre foi santo e puro, mas Ele estava levando sobre si o castigo que era nosso. Ó Senhor, tantos são os nossos pecados. Pecados, ó Deus, que cometemos com os nossos pensamentos, com os nossos sentimentos, com as nossas atitudes. Porque muitas vezes, Pai, o nosso homem interior se comporta com impureza, fazendo aquilo que é mal aos Teus olhos. Pecados, Senhor Deus, que muitas vezes são expressos em palavras, em obras que não Te agradam, em desvios de comportamento, em incredulidade até, Senhor. Pecados, Pai, e como diz a Escritura,
são muitos mais do que os fios de cabelo das nossas cabeças. Mas nós confiamos, Pai, que o sangue precioso de Jesus é mais poderoso do que qualquer pecado nosso. Que o sangue de Jesus é a plena demonstração da tua disposição, do teu amor, da tua capacidade de perdoar, Senhor. E por isso nós te pedimos, cobre-nos com o sangue de Jesus. Não leva em consideração as nossas muitas iniquidades, ó Deus. E assim, Pai amado, torna-nos dignos de comer este pão e beber este cálice. Ó Pai, que ao nos recordarmos da obra de Jesus, que ao nos apropriarmos deste perdão, desta tão grande salvação, também, Senhor, nos recordemos que o Senhor é o Deus de toda consolação, é o Deus que renova as nossas forças. Assim, Pai, em nome de Jesus, nós colocamos as nossas fraquezas diante do Senhor, nós colocamos os nossos temores, a nossa necessidade de forças, colocamos, ó Deus, o nosso cansaço, que muitas vezes, ó Deus, nos acomete, colocamos diante de Ti, Senhor Deus, as nossas dores, e pedimos que o Senhor, por Tua graça, nos conceda de sair daqui, Senhor Deus, nesta noite, renovados na Tua presença, Senhor, e encontrando a cada dia, Senhor, alegria para vivermos neste mundo na luz da Tua presença e vivermos para o louvor da Tua glória, testemunhando da graça que há em Cristo Jesus. Ó Deus amado, se alguém, especialmente, Senhor, está lutando contra certas tentações em particular, Senhor, seja Tu a sua vitória, seja Tu, Senhor, o seu Salvador. Fortalece, carrega nos braços as Tuas ovelhas, para a glória do Teu santo nome. Oramos agradecidos, em nome de Jesus, nosso Salvador. Amém. Ministrando aos irmãos em nome de Jesus, eu os convido agora a participarem do pão que representa o corpo do nosso Senhor. Convido os nossos irmãos presbíteros Ernesto e João a servirem a igreja do Senhor aqui reunida.
Assim como comeram, sob a bênção do Senhor Jesus, em seguida eles beberam, tendo consciência do que este cálice significava: o sangue de Jesus derramado em nosso favor. Precioso sangue. Portanto, meus irmãos, convido todos vocês que participaram do pão a participarem agora do cálice, que nos fala do sangue da nova aliança. Nossos irmãos presbíteros Marlon e Genésio servirão a igreja do Senhor aqui presente.
Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, a comunhão do Espírito Santo, sejam em nós, com todos vocês, hoje e para sempre. Amém.